E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão da URGS de 2006 que fala sobre eletromagnetismo, e a questão diz o seguinte: a figura a seguir representa uma vista superior de um fio retilíneo horizontal conduzindo corrente elétrica I no sentido indicado. Uma bússola que foi colocada abaixo do fio orientou-se na direção perpendicular a ele, conforme também indica a figura. Temos a figura e continua. Imagine agora que se deseja, sem mover a bússola, fazer sua agulha inverter a orientação indicada na figura. Para obter esse efeito, considere os seguintes procedimentos. Bom, a questão me dá 3 procedimentos que podem fazer ali o que foi pedido, e aí vem a pergunta, né? Desconsiderando-se a ação do campo magnético terrestre, quais desses procedimentos conduzem ao efeito desejado? A gente tem que olhar um por um e julgar, né? Ver o que está certo e o que está errado. Mas a gente precisa entender algumas coisas aqui antes. Primeira coisa, ó. A questão está me mostrando o sentido da corrente nesse fio, né? A corrente ela tem um sentido aqui da esquerda para a direita. Isso é importante para a gente conseguir definir o sentido do campo. A gente vai usar uma regra chamada regra da mão direita. E essa regra, a tal regra da mão direita, ela serve para determinar o sentido do campo através do sentido da corrente. Eu deixei aqui uma figura mais ou menos pronta, né? E o que essa regra ela nos mostra? Tu percebe que eu já coloquei a mão ali, né? Segurando mais ou menos um fio, entre aspas, ali, representando um fio. E a gente sabe que a corrente nesse fio ele tem orientação da esquerda para a direita, conforme a figura. O dedão, ele está apontando justamente o sentido da corrente. Então o dedão, ele vai indicar para a gente aqui, ó, o sentido da corrente elétrica. Os outros dedos, o que a gente consegue perceber? Esses outros dedos, eles vão indicar um sentido de giro. E esse sentido de giro aqui, ó, ele vai nos mostrar o sentido do campo ao redor do fio. O campo ele sempre vai ter esse comportamento, então esses outros dedos nos mostram o sentido do campo magnético que foi gerado aí por essa corrente ao redor do fio. Então, o que a gente consegue entender? Ó? Essa corrente aqui, ela está gerando ao redor do fio um campo nesse sentido aqui, ó, nesse sentido. O que a gente consegue perceber? Ó? Aqui por baixo ele dá a volta, vem por cima e entra aqui por baixo de novo. Então seria algo mais ou menos assim. Esse é o campo que a gente tem originalmente. Tu percebe que a linha ela está entrando na partezinha que está pintado de preto dessa bússola e está saindo da partezinha que está pintado de branco. Aí a gente já consegue ter uma noção de como vai organizar e como vai ver quais os procedimentos estão corretos. Beleza? Eu já fiz a regra da mão direita ali, já desenhei, já fiz a minha figura bem como está ali na figura da questão. Agora o que a gente tem que entender? Para eu inverter essa bússola, a bússola nada mais é do que um ímã que se orienta conforme o campo. Para eu inverter essa bússola, eu tenho que fazer um procedimento de tal modo que esse campo inverta em relação a ela. E aí, invertendo essas linhas, né, fazendo essas linhas entrarem ou saírem em lados diferentes, vai fazer com que a bússola também inverta. Lembrando que a regra é sempre entrando na parte que está de preto e saindo da parte que está de branco. Essa é a lógica que a gente vai usar. Agora vamos ler os procedimentos e tentar entender o que vai acontecer. Inverter o sentido da corrente elétrica I, mantendo o fio na posição em que se encontra na figura. E esse procedimento ele vai inverter sim o sentido da corrente, essa afirmação está correta. E por quê? Eu fiz um desenho aqui, ó. Aqui está o desenho do fio, né, com a bússola já invertida. E aqui o desenho da mãozinha, só deixa eu jogar ela para trás aqui para ficar melhor de ver. Mas o desenho da mãozinha já indicando que a corrente agora tem o sentido contrário. Agora esse é o sentido da corrente nesse fio, tá? Então vamos deixar claro aqui, ó, essa afirmação está correta então. O que a gente verifica nesse caso? Quando a gente pega a mãozinha e faz a regra da mão direita, o que a gente vai conseguir olhar? Que agora o sentido da corrente, né, é conforme o sentido que o dedão está apontando, e o campo que vai ser criado aqui, ó, ele vai ter esse sentido aqui, ó. Percebe que invertendo o sentido da corrente, a gente acaba tendo a inversão do sentido do campo, beleza?
Pode fazer aí na tua casa a regrinha que tu vai ver. Mas é uma regra que a gente pode guardar, né? Sempre que eu inverto o sentido da corrente, eu inverto o sentido do campo, beleza? E aí tu percebe o seguinte, ó, agora o que a gente vai ter nesse caso, então? A gente vai ter uma corrente que faz isso, ó. Faz isso aqui. Qual é a regra que a gente tinha visto lá em cima, ó? Entra na parte preta e sai da parte branca. Continua seguindo essa mesma regra, ó. Entra na parte preta e sai da parte branca. Então essa primeira afirmação está correta. A bússola ela sempre vai se orientar de maneira que o campo entre na parte preta e saia da parte branca. É isso que tu tem que buscar. Bom, a afirmação 2 diz o seguinte: efetuar a translação do fio para uma posição abaixo da bússola, mantendo a corrente elétrica I no sentido indicado da figura. Bom, nesse caso essa afirmação também está correta. E aí o que ele está dizendo para a gente fazer? Simplesmente pegar a bússola e colocar na parte de cima do fio, né? Na verdade é pegar o fio e colocar embaixo, mas dá na mesma, a ideia seria a mesma. Então essa afirmação também está correta e eu vou mostrar agora por quê. Bom, nesse caso a orientação do campo não vai mudar. Só que como a bússola foi para a parte de cima do fio, em relação à bússola, a orientação, né, ocorreu uma alteração, a orientação do campo. Senhor, mas como assim? Ó? Vamos lembrar, ó. O campo ele dá a volta de maneira que ele sai, dá a volta lá por baixo, passa por cima e entra de novo lá por baixo. Então ele faz isso aqui. Se a gente pensar no campo, o que está acontecendo? Ó, na parte de cima, ó, o campo ele está fazendo isso. Ele está fazendo este movimento aqui, ó. E o que a gente entendeu? Que ele tem que entrar na parte escura e sair na parte branca. O campo, ó, por baixo, ele tem a orientação de fazer isso aqui, ó. Por cima, a orientação dele é ao contrário, ele está fazendo agora isso aqui, ó. Então tu percebe que o campo, quando ele passa por dentro da bússola, ele sempre por dentro da bússola ele vai ter uma orientação do preto para o branco, ó. Sempre do preto para o branco. Primeiro vai passar pelo preto e depois ir pelo branco. Quando a gente inverter o sentido da corrente, ó, tu percebe que seguiu a mesma coisa, ó. Do preto para o branco lá por baixo. Então o campo sempre tem que ter essa orientação da parte preta para a parte branca quando ele passa por dentro da bússola. E é isso que a gente está vendo então. Ocorreu uma inversão de campo em relação à bússola, o que consequentemente faz a bússola mudar a orientação dela. E aí por último nós temos a afirmação 3 que diz o seguinte: efetuar a translação do fio para uma posição abaixo da bússola, que foi o que a gente fez ali na 2, e ao mesmo tempo inverter o sentido da corrente. Essa aqui já dá para a gente perceber que está errado. Por quê? Por causa que toda vez que eu faço duas alterações que mudariam o sentido do campo em relação à bússola, elas meio que se anulam, né? Então, passar o fio para a parte de baixo inverteria o sentido da bússola. Inverter o sentido da corrente inverteria o sentido da bússola. Só que quando eu faço as duas ao mesmo tempo, é como se eu invertesse e desinvertesse ao mesmo tempo. E aí nesse caso ficaria assim. Deixa eu apagar aqui o sentido da corrente primeiro, botar ele mais para cá, ó. Sentido da corrente, e deixa eu colocar aqui minha bússola de novo. Só que nesse caso a gente percebe que a bússola ela não vai estar invertida. Senhor, por que ela não vai estar invertida? Vamos ver como é que está o campo aqui. O que a gente viu? Ó? O campo ele vem por baixo e vai por cima conforme a gente definiu ali. Como a bússola está na parte de cima, o que a gente está vendo? Ó? O campo ele vem por baixo. Quando ele passa por cima, ó, ele vem primeiro pela parte preta e depois pela parte branca. Ó. Ele faz essa passagem do preto para o branco, que é a regra que a gente está vendo. Sempre da parte preta da bússola para a parte branca. O campo ele tem que fazer essa transição quando ele passar por dentro da bússola. E aí, no caso, essa bússola não vai apresentar inversão. Ela vai continuar, né, do mesmo jeito que a primeira figura. Olhando as alternativas, então, essa questão, a resposta certa fica apenas 1 e 2 apresentam situações que mudariam, inverteriam a posição da bússola. Alternativa D, apenas 1 e 2. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau.